Fala galerinha, beleza? Tranquilo? E aí, gente, tudo certo? Preparados para uma revisãozinha da UniOeste? É isso aí, direcionado. Cara, é muito engraçado fazer isso daqui que dá vontade de rir. Né? Eu nunca dei aula com o Rui, assim, pessoalmente, mas... Uma sim. Mas... no começo do ano. Mas é estranho, mas espero que a gente tá aqui para fazer o melhor para você, tá? A gente vai dar as principais dicas para você se sair muito bem na prova da UniOeste, beleza? Com certeza. E nunca confunda UniOeste com UnoOeste, na verdade. Completamente eu diferente. sempre, até essa semana, comentei com uma aluna. Ela veio falar da prova, eu falei, mas qual? UnoOeste ou UniOeste? Ela, é UnoOeste. É um trava-língua, né? Qual? Na dúvida, você amoleça a boca, você fala rápido, aí UniOeste aí já é as duas ao mesmo tempo. Resolvido. Sam, e aí? O que a gente vai fazer? Ó, nós vamos falar o seguinte, nós vamos comentar algumas questõezinhas, o que mais cai na prova, o que mais vem aparecendo, tá? Vamos resolver algumas questõezinhas misturando de 2017 pra cá. Com certeza. Okay? Gente, 5 questões de química. E 5 de física. Ou 6, depende, vamos ver. Vai depender do tempo, né? Vamos lá. Mas, gente, vocês vão adorar, tenho certeza, né, Sandro? Vamos lá. Rui, começa com você, meu querido. Bora começar então. Gente, ó, como eu disse pra você, como o Sami já comentou aqui, a gente vai fazer o quê? Pegar os principais conteúdos, os conteúdos mais recorrentes nessa prova e vamos fazer uma revisão. Uma coisa que você pode observar em todas as últimas provas é que sempre tem questão de orgânica. E o que essas questões de orgânica costumam abordar? Primeiro, a parte de classificação de cadeias, a parte de carbono quiral, sempre fala de carbono quiral. Outra coisa, eles vão falar de funções orgânicas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente isso daqui, falar sobre química orgânica. Então vamos lá? Vamos para essa primeira questão? E aí, Sami, bora lá, ó. A questão é sobre esse composto que você está vendo aqui. Ela fala bem assim, ó. A efedrina é uma droga sintética comumente utilizada como estimulante, auxiliar na concentração mental, descongestionante e inibidor de apetite. Bom, ele fala bem assim. A efedrina promove uma modesta perda de peso a curto prazo, especificamente perda de gordura, e é usada por alguns fisiculturistas para reduzir a gordura corporal antes de uma competição. Na verdade, aquele blá 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 de sempre, que começa as questões. Querer usar isso, né? E aí depois ele vai falar sobre o que importa pra gente. Mas vamos lá. No entanto, provoca alguns efeitos colaterais, tais como ansiedade, inquietação, nervosismo e taquicardia. A respeito da molécula de efedrina mostrada abaixo, são feitas algumas afirmações. Ô Rui, olha só que interessante. O aluno não precisa usar anfedrina para ter ansiedade, inquietação, nervosismo. Isso ele consegue sozinho. É só fazer cursinho e aí o aluno vai estar fazendo, vai ter tudo isso. Com certeza, nem precisa da efedrina, né? Vamos lá. Gente, essa é a molécula de efedrina. Atenção, ele quer a correta. Eu tô falando isso porque em muitas questões que você vai fazer, ele vai pedir a incorreta. E isso é bastante bacana. Sinceramente, Sam, eu não sei você, mas eu gosto mais da questão que pede a incorreta. Eu prefiro a correta. Sabe por que eu gosto da incorreta? A incorreta todo mundo erra. Não, mas sabe o que eu acho? Quando ele pede a incorreta, eu acho que o aluno é forçado a pensar mais. Porque o aluno, ele geralmente procura assim, ele quer achar certa. Aqui ele é obrigado a ficar pensando, putz, mas será que não tem erro mesmo? Cara, eu adoro as incorretas. Mas enfim, vai ter uma inclusive de fazer incorreta. Vamos lá, vamos então pra essa? Eu odeio com todas as minhas forças isso aí, mas esse negócio você odeia? Pô, eu acho bacana, ó. Mas essa estrutura vai estar no próximo slide, então pode passar aí, Sami. O que achou? Esse cara que organizou esse slide é muito bom, hein, Sam? Parabéns, com certeza, hein? Gente, essa é a estrutura dela. E ele vai falar bem assim, ó. A estrutura da efedrina apresenta as funções orgânicas éter e amina e contém apenas um carbono quiral. Bom, vamos começar primeiro por funções orgânicas, né? Ô, gente, o que você observa que você tem aqui? Na química orgânica, a primeira coisa que você faz é procura elemento diferente de carbono e hidrogênio. Porque você lembra que cada vérticezinho que tem aqui corresponde a um átomo de carbono, não é? Agora você observa aqui, ó, que a gente tem um OH. Esse grupo funcional a gente chama na química de hidroxila. Por favor, não confunda grupo funcional com função. Já vou te explicar a diferença, tá? Agora, outros grupos funcionais que a gente observa aqui. Na verdade, você tem esse NH, esse nitrogênio que está aqui. Tudo bem? Então agora a gente vai analisar a função. O grupo funcional hidroxila, que é o OH, ele vai dar origem a 3 funções na química orgânica. 3. Qual que é a primeira? Quando essa hidroxila está ligada a um carbono que é saturado, a gente diz que nós temos um álcool. Então, quando a hidroxila está ligada a carbono saturado, álcool. Quando essa hidroxila está ligada a um carbono que é insaturado, isto é, que faz uma dupla ligação, a gente tem a função enol. É nóis, hein? Agora presta atenção. E o terceiro, quando tiver um anel aromático ligado ao OH, aí a gente tem a função fenol. Então a primeira coisa que a gente tem que identificar é qual é a função.
Atenção, é muito comum um aluno olhar e falar, ah, tem anel aromático, então é fenol. Não. Porque o que você tem que observar? A quem que o OH está ligado? Ele está ligado a esse carbono. Carbono esse que está ligado a um hidrogênio, a esse grupo fenil e a esse grupo da direita. Então você tem um carbono saturado ligado a um OH. Moral da história, que função que nós temos aqui? Temos um álcool. Então a função que nós temos aqui é álcool. Então você entendeu a diferença entre função e grupo funcional. O grupo funcional é a hidroxila, que pode caracterizar essas três funções. Tudo bem? Então, nesse caso, é álcool. Portanto, a gente já pode concluir que a letra A está incorreta. Ele falou que tinha éter. Éter é quando você tem oxigênio heteroátomo. Heteroátomo, né? É quando você tem o famoso coque. Na verdade, o coque seria o éter. Tudo bem? Agora vamos lá. Outra função que nós temos aqui. Função nitrogenada. Essa daqui você não pode esquecer. As funções nitrogenadas nós temos diversas. Amina, amida, nitrocomposto, nitrila, isonitrila, sal de amônio quaternário. Tem um monte de função. Agora, as duas principais são quais? Amina e amida. Como que você diferencia uma amina de uma amida? É muito simples. A amina, ela vai ter nitrogênio ligado a carbono. E isso a gente chama de amina. Aí você fala, Rui, mas e a amida? Bom, a amida vai ser parecida, só que a amida ela tem um nitrogênio ligado a um C-O. Esse C-O tinha um nome, a gente chama isso daqui de carbonila. Então, nitrogênio ligado a carbonila, amida. Vou escrever amida. Agora, nitrogênio ligado só a carbono, amina. Se você for observar aqui, ó, olha o nitrogênio. Tá ligado a um carbono, tá ligado a outro carbono. Então, só tem carbonos ligados a ela. Moral da história, esse nitrogênio que você tá vendo aqui é um nitrogênio de amina. É uma amina. Moral da história, as funções que nós temos é amina e álcool. Vamos procurar isso daqui? Letra B. Funções álcool, ok. E amida? Não. É amina, com N. Letra C. As funções fenol? Não. Letra D, as funções álcool e amina? Correto, álcool e amina. E contém 2 carbonos quirais. Não sei, a gente vai analisar isso daqui a pouco. A estrutura efedrina apresenta uma amina primária e não contém carbono quiral. Bom, primeiro, o que é uma amina primária? Deixa eu falar para você. Na verdade, a função amina é derivada de uma molécula chamada amônia. Ô Sami, você conhece a amônia? Não. Amônia é essa molécula aqui, ó, um tal de NH3. Você conhece o cheiro dela? Porque quando você chega, ela tem um cheiro muito irritante. Sabe banheiro público que cheira mijo? Né? É aquela linguagem bem bonita, cheira mijo, né? Aquele cheiro forte é o cheiro de amônia, ele é tóxico, ele é ruim para você inalar. Aqueles produtos de limpeza, de ação, né, de limpeza pesada, tipo Ajax, quando você abre e cheira aquilo ali, vem um cheiro irritante. Cheiro de amônia, cheiro de amônia. Agora, olha que legal, as aminas são derivadas da amônia. Se a gente pegar, tá vendo que tem 3 hidrogênios, não tem? Se a gente pegar, tirar um hidrogênio e substituir por um radical, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, NH2, correto? Nesse caso a gente tem aqui o que nós chamamos de amina primária. Então a amina primária, ela tem 2 Hs ainda. Agora, se a gente pegar isso daqui, tirar 2 hidrogênios e substituir por 2 radicais, vai ficar assim, ó. Não era NH3? Eu tirei 2 Hs. Fica RNH R', isso aqui é o que a gente chama... Só um pouquinho, pessoal, é porque o Rui, ele passou do limite do quadro. Ah, eu passei do limite do quadro. Até o limite do data show. Até o limite do data show, então, que coisa, professor. O Rui tá falando aí, você tá... não tem problema, mas eu escrevo aqui embaixo, vai ficar feio, mas eu vou escrever, ó, NH R', tá? E quando esse cara aqui, ó, perde 3 hidrogênios e substitui por 3 radicais, ele fica assim, ó, RN RR. Isso é uma amina terciária. Então o que eu queria que você observasse aqui, ó, é o seguinte. Você percebeu que aqui só tem um hidrogênio. Então esse N está ligado a um radical desse lado e a um radical desse lado. Portanto, o que nós temos aqui é uma amina secundária. E ele falou para você que você tem uma amina primária. Então a única resposta que pode ser é a letra D de dado. Agora, para você conseguir matar essa questão, faltou só falar de uma coisa. A gente já chegou na resposta, mas tem que falar a respeito desse carbono quiral. O que significa quiral? Ô Sam, você sabe o que significa quiral? Você tem na física uma coisa parecida.
Em óptica, você não fala Deixa eu lembrar, tinha um termo que vocês usam na óptica, que é quando você tem imagem... Enantiomórfica. Enantiomórfica. Essa parte da química... Enantiomorfismo. Ou simetria bilateral, você pode usar na biologia. Na química, a gente também fala de algo parecido, que é num capítulo chamado isomeria. E a isomeria tá ligada a esse cara aqui, ó. Geralmente você tem apresenta isomeria óptica, que é um tipo especial de isomeria, quando você tem essa coisa aqui, ó. Um carbono conectado a 4 grupos diferentes. Vou chamar de X, Y, W e T. Quando X é diferente de Y, que é diferente de W, que é diferente de T, a gente fala que esse carbono é quiral ou assimétrico. O nome quiral vem de quiros. Quiros quer dizer mão. A mão é uma estrutura completamente assimétrica. Tudo bem? É daí que vem essa ideia de quiral. Então, como que eu identifico um carbono quiral? Ele tem que ter os 4 grupos ligantes diferentes. Quer ver? Ó, primeira coisa, esse carbono não pode fazer dupla. Então, nunca no anel aromático você vai ter um carbono quiral. Esquece. Agora, dá uma olhada nesse carbono que eu estou destacando e dá uma olhada nesse outro carbono que eu estou destacando. Tudo bem? Olha para os ligantes dele. Um ligante é o OH, outro ligante é o fenil, outro ligante é isso tudo e o outro ligante é o H. Os 4 grupos são diferentes. Então a gente diz que esse carbono daqui é um carbono quiral. A gente marca com uma estrelinha, com um asterisco. Tudo bem? E o mesmo eu posso dizer desse carbono daqui. Quer ver, ó? Um ligante desse carbono é o CH3. O outro é isso daqui. O outro é esse grupo inteiro. E o outro é o hidrogênio que está aqui. Então esse carbono também é um carbono quiral. Moral da história, quantos carbonos quirais nós temos aqui? 2, que é o que já tinha dito essa alternativa. Mas eu nem precisei saber disso. Só pela função eu já consegui matar. Tudo bem? Ô Rui, mas por que esses 2 carbonos aqui não são quirais? CH3 está repetindo o hidrogênio, ele não pode repetir ligante. Para ser quiral tem que ter os 4 grupos diferentes. E aí, Sami, o que você achou dessa questão? Perfeito. Bacana, perfeito, né? Perfeito. Você vê, olha como que eles fazem. Gente, isso é padrão. Essa classificação carbono quiral sempre vai aparecer para você. Então fique esperto. Chegou na prova da UniOeste, fique esperto por uma questão desse tipo que vai aparecer para você. Tudo bem? E aí, Sami, quem que vai agora? Sou eu ainda? Você mais uma vez. Eu mais uma vez? Mais uma então vez. bora lá pra próxima. Deixa eu apagar o quadro aqui, né? Enquanto isso, sigam @prof.ruiquímica e @profsami, não é verdade? Ih, Rui, essa questão é sua cara, velho. Balanceamento, essa parte de filosofia. Essa questão é muito bacana. bacana. Eu vou até pegar uma calculadora, porque eu sei que você vai ficar mandando fazer conta. Não, nessa ainda não vai ter conta, mas pode pegar. Eu já peguei a calculadora mas aqui. já que você pegou, eu vou pedir pra você fazer uma conta depois. Só tá, que você já pegou. tá na mão aqui. Então, fechou. Né? O Sami, essa questão aqui vai falar sobre ligações químicas, sobre propriedades periódicas, é bem bacana, tá? Ela fala bem assim, o soro caseiro é uma mistura de água fervida com cerca de 20 gramas de açúcar. Presta atenção, o açúcar que ele considerou aqui é a glicose, tudo bem? C6H12O6. E 3,5 gramas de sal de cozinha, que ele considera como sendo cloreto de sódio, NaCl. E ele quer saber, a respeito das substâncias químicas que encontram no soro caseiro, olha aqui, ó, é incorreto afirmar. Oh, meu coração chega a palpitar. Cara, eu adoro a questão que ele quer saber, é incorreta. Então agora a gente vai analisar. Para poder fazer essa questão, gente, olha o que ele me deu. As eletronegatividades. Ele me deu também aqui, ó, as massas atômicas de cada um e me deu também os números atômicos. Atenção, a primeira fala bem assim, eu quero a incorreta, não esquece. Letra A. Os elementos que compõem o sal de cozinha possuem elevada diferença de eletronegatividade. Ô, gente, eu nem precisava dessa eletronegatividade para poder responder. Porque cloreto de sódio é um composto iônico, é constituído de um metal junto de um ametal. Então é óbvio que a diferença de eletronegatividade é grande. E ele fala, característico de substâncias iônicas. Correto. Ô Sami, faz uma continha pra mim? Já que você falou em fazer conta, vamos lá. Deixa eu só ver a diferença de eletronegatividade entre esses dois. O sódio, a eletronegatividade é 0,93. E do cloro é igual a, deixa eu ver aqui, 3,16. Faz pra mim 3,16 menos 0,93. A diferença de eletronegatividade? 2,23. 2,23? Então eu vou contar uma coisa pra vocês. Embora isso não seja tão importante pra você, tá? Mas sempre que a diferença de eletronegatividade for maior do que 1,7 nessa escala de Linus-Pauling, a gente vai dizer que essa ligação é do tipo iônica. Tudo bem? Então, quando que uma ligação é dita iônica? Por definição,
quando a diferença de eletronegatividade for maior do que 1,7. Só que você nem precisava saber, você está cansado de saber que NaCl é composto iônico, né? Então tá, essa letra A não vou marcar porque está correta. Letra B de bola, a eletronegatividade dos átomos que compõem a água, então a gente está falando de H e de O, não é tão elevada. Verdadeiro, né? Porque se você for pensar na água, a água, HOH, é uma molécula. Se isso daqui é uma molécula, quer dizer que a ligação que a gente tem aqui é a ligação do tipo covalente, certo? Não tem tanta diferença de eletronegatividade. Vamos até fazer uma continha, Sami? Do O é 3,44, do H é 2,20. Quanto que dá 3,44 menos 2,20? Dá 1,24. 1,24. Né? Esse daqui deu até vergonha de pedir pra fazer essa conta, né? A preguiça de fazer. Então, ó, a diferença de eletronegatividade é igual a 1,24. Você concorda, Sami, que é menor do que 1,7? Concordo. Menor do que 1,7 não pode ser ligação iônica, agora tem que ser ligação do tipo covalente. Mas volto a dizer, você aluno sabia isso de cor. Não precisa gravar esses valores de jeito nenhum. A gente faz isso em aula. Se não tem metal, não tem ligação, né, iônica. Tudo bem? Então ele fala, a eletronegatividade desses átomos que compõem a água não é tão elevada. Beleza, para ser considerada iônica. Entretanto, confere o caráter polar dessa molécula. Com certeza. Lembra que o oxigênio ele é mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons para o lado dele. Lembra? Então esse deslocamento aqui, Sam, é um vetor. A gente chama de vetor momento dipolar. Tudo bem? E aqui vai acontecer a mesma coisa, ó, vai ter um vetorzinho para cá. Como a gente tem dois vetores, vou chamar esse daqui de Mi1 e vou chamar esse daqui de Mi2, você concorda que vai existir, Sam, um resultante para cima? Com certeza. Com certeza, né? Então esse resultante para cima, que é diferente de zero, confere um caráter polar para a molécula. Quando a soma vetorial dá zero, a gente fala que ela é apolar. Tudo bem? E quando a diferença é diferente de zero, a gente fala que ela é polar. Então, corretíssimo item B. Tudo bem? Corretíssimo. Letra C. O açúcar possui ligação caracteristicamente covalente. De novo, claro que tá certo. Açúcar não tem metal. Se não tem metal, a ligação é covalente, né? Pois essa substância é formada por elementos cuja eletronegatividade permite o compartilhamento de elétrons. Corretíssimo, corretíssimo, não tem metal. Lembra que o metal é quem gosta de doar. Quando a gente tem apenas ametais ou ametal com hidrogênio, a ligação é covalente e o mecanismo é o compartilhamento. Tudo bem? Agora vamos lá, ó. O átomo que possui a maior massa atômica dentre as substâncias contidas no soro encontra-se no açúcar. Para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho. Quais são as duas substâncias aqui? Bom, uma é C6H12O6. Ele está falando do átomo que possui a maior massa atômica. Pera aí, vamos ver quanto que é a massa de cada um dos átomos? Bom, do carbono, ele te dá aqui, ó. Todo mundo sabe, carbono vale quanto? 12. Carbono é 12. O hidrogênio, massa é 1. Oxigênio, 16. Então, o átomo de maior massa daqui é o oxigênio. Só que olha o que ele falou para você. O átomo que possui a maior massa atômica dentre as substâncias contidas no soro encontra-se no açúcar. Será? Vamos olhar para o sal? O que a gente tem no sal? O sal é o NaCl. Se o sal é o NaCl, vamos ver as massas? Dá uma olhadinha aqui, ó. Sódio é 23. E o cloro, quanto que é? 35,5. Ô Sami, quem que é o mais pesado de todos esses? Com certeza é esse cara que pesa 35,5, não é? Com certeza. E ele não está presente no açúcar, ele está presente no sal. Então achamos a resposta. Essa aqui é a incorreta. Tudo bem? E a letra E, só para confirmar aqui, todos os elementos contidos no sal de cozinha são do terceiro período da tabela periódica. Bom, como que eu vou descobrir isso daqui? Ô gente, número atômico, faz distribuição. Faça do sódio e faça do cloro. Quer ver? Presta atenção, ó. Quando a gente faz a distribuição do sódio tem número atômico 11. Pelo diagrama de Pauling, como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Moral da história, olha aqui, ó. Camada de valência é a camada 3, né? A maior camada é a camada 3. Isso quer dizer que esse cara está no terceiro período. Vamos dar uma olhadinha só no cloro para confirmar, porque a gente sabe que esse item tem que estar certo, né? Agora eu vou fazer do cloro 17. Como é que fica isso daqui? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Mais uma vez, quem que é a camada de valência? A camada de valência, de novo, é a camada 3. Então esse cara também é do terceiro período. Moral da história, só tem uma resposta, né? Só tem uma resposta incorreta, que é a letra D de dado. Questãozinha linda, né, Sami? Olha como que a UniOeste consegue pegar um assunto, né? Na verdade, diversos assuntos e colocar numa questão. Gente, eles falaram aqui,
de atomística básica. Eles falaram de ligações químicas e ele colocou até a parte de massa. Então é uma questão extremamente criativa, tá bom? Sam, agora é sua vez. Vamos lá. Vou apertar uma Bora. pausa aqui pra você apagar o quadro. Pra mim. É isso aí, vou apagar o quadro pra você, fica tranquilo. Ó, o que sempre aparece na física, sempre vai aparecer alguma coisa de mecânica, principalmente a parte de quê? A parte das leis de Newton, tá? E você tem que saber força de atrito, você tem que saber bloquinhos, tá? E essa parte aqui de plano inclinado. Você lembra uma coisa de plano inclinado? Ó, plano inclinado, quando você pega um planinho e esse planinho está inclinado, tem um bloquinho aqui. Esse bloquinho aqui tem a força-peso que você pode decompor aqui na direção tangente, que nós chamamos de Px, e tem uma que vai na direção normal aqui, que a gente chama de Py. É bom você lembrar disso aqui, e aqui é força normal. Você tem que lembrar que esse e esse possuem a mesma intensidade. Lembra como calcula Px e como calcula Py? Px e Py. Ambos dependem do peso, só que um é vezes o seno, o outro vai ser vezes o cosseno. Rui, você lembra como calcula Px? Não lembro, não. Mas você lembra da Xuxa? Lembro. A Xuxa namorou quem? A Xuxa namorou O Pelé. O Pelé, é verdade. E depois, ela namorou quem? Putz, você tá apelando, hein, Santo? Tô parecendo esse programa Automobilismo. de fofoca. Ah, o Ayrton Senna. Ayrton Senna. Do Então, ó, Brasil. a Xuxa namorou o Pelé e o Senna. Então, quando eu falo da Xuxa, você lembra Px, porque o X é o X da Xuxa. A Xuxa namorou o Pelé e o Senna. Nossa, velho. Então, o Px vai ser P seno, então o Py vai ser P cosseno, tá beleza? Uma leve revisãozinha de plano inclinado para você. Mas vamos ler essa questão aqui bonitinho. Um bloco de massa m parte do repouso. Opa, parte do repouso. Então eu sei que minha velocidade inicial é zero. Desloca com aceleração constante do ponto A ao ponto C em uma rampa. Então tem uma aceleração constante. Beleza. A altura vertical da rampa é 3. Aí você lembra que é um triângulo pitagórico. Esse aqui é 3, aqui é 4. Então a distância de AC é 5. Triângulo pitagórico, 3, 4 e 5. Durante o movimento entre as posições A e B, atua sobre o bloco a força peso, que é de 5 newtons, a força normal e a força de atrito cinético. Opa! Então, te deu o valor do peso, 5 newtons, e falou que tem atrito. Se tem atrito, existe a dissipação da energia, tá? Então, se tem atrito, existe a dissipação da energia. Você tem que pensar nisso. Tanto a força normal quanto a força de atrito ocorre devido ao contato entre o bloco e a rampa. Despreze a resistência do ar e considere gravidade igual a 10. Então, eu posso afirmar para você que tem atrito, então há perda de energia, então vai ter a dissipação de energia aí, tá? Vamos ver o que ele coloca aqui. Em relação ao movimento do bloco entre os pontos A e B, assinar a alternativa correta. Ô Sam, eu posso interromper? Pode. Ele falou A e B, A e C. Qual, Rui? A e C. Não, ali em relação aos movimentos dos blocos A e C, entre os pontos A e C, que você falou A e B. É que lá em cima você tinha falado A e B de novo, por isso me deu uma certa agonia aqui agora. Ah, tudo bem, Rui. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado. É que eu tô emocionado, mas voltando aqui. A cidade foi correta. A energia potencial gravitacional no ponto A é de igual a 150 joules. Primeira coisa, Rui, você lembra como calcula a energia potencial gravitacional? Putz, eu não lembro, hein, Sam? Energia potencial gravitacional é massa vezes a gravidade vezes a altura. MGH. E isso aqui, Rui, o que é M vezes G? É o peso. É o peso. E o peso ele te deu, que vale? 5 newtons. 5 newtons. Então, energia potencial gravitacional. Mg, 5. 5 newtons. Qual a altura? 3 daqui. Então, vai dar 15. 15 joules. E ele falou que é 150. Você fica doido para marcar 150. Não, é 15, não é 150. Então, letra A tá errada. Letra B. A energia cinética do bloco, ao passar pelo ponto B, é máxima. O negócio é o seguinte. O que vai ser a energia cinética? Rui, essa parte de energia cinética você lembra. Meio de mv quadrado. Perfeito. A energia cinética depende da massa da velocidade ao quadrado sobre 2, tá? Isso aí. O seguinte, durante a queda, a massa não vai mudar. A massa é constante. Então, o ponto que eu tenho a maior energia cinética vai ser o ponto que vai ter a maior velocidade. Sim. E o ponto que vai ter a maior velocidade vai ser o seguinte. Como o corpo está caindo aqui com uma aceleração constante, o ponto de maior velocidade vai ser no final. Então, o ponto de maior energia cinética vai ser lá no final, que vai ter a maior velocidade. Top? Então, não pode ser a letra A, não é a letra B. Se fosse
fosse correto, fosse ponto C aqui, tá? Letra C. O trabalho da força-peso entre A e C é igual a 25 joules. Meu querido, minha querida, trabalho da força-peso, você pode pensar em energia potencial gravitacional. Como assim, professor? Porque trabalho, né? CD. Trabalho, você lembra assim, pô, trabalho é igual força vezes deslocamento. Só que você está pensando em peso. Peso. Como calcula a força-peso? Poxa, a força-peso é massa vezes a gravidade. E o deslocamento é o deslocamento vertical. O deslocamento vertical é a altura. Por isso que eu vou falar, quando aparecer alguma coisa de trabalho da força-peso, você vai pensar em energia potencial gravitacional, que a gente já fez no item A, que deu 15, então não é 25. Top? Agora vamos para o próximo aqui. A dissipação de energia devido à ação da força de atrito gera a não conservação da energia mecânica para o bloco. Verdade? Como vai ter atrito, vai ter a dissipação de energia. Se vai ter a dissipação de energia, vai ter a não conservação. Curiosidade, essa questão, eles anularam essa questão no gabarito oficial. Mas a resposta correta existe sim e é a letra E. Como tem atrito, existe a dissipação da energia. Beleza? Vamos para a próxima. E aí, Rui, o que você achou dessa? Pô, achei bacana, hein, Sami? Se eu tivesse um professor desse, eu sabia física, cara. Será, hein, que Rui? achou? Ô, Sami, eu vou te confessar, eu era fraco em física, cara. Não, é que você não teve aula comigo, Rui. É verdade, tô falando aqui agora, bicho. Assim como eu não era muito forte em química. É isso aí, não teve aula comigo também. Verdade. Ô, Rui, quando a gente fala de osciladores harmônicos, meus queridos, a gente pode pensar no MHS, movimento harmônico simples. Então você tem que ver, sim, movimento harmônico simples. E quando a gente estuda movimento harmônico simples, você tem que chegar lá, pelo menos sabendo a fórmula do período do pêndulo simples e do sistema massa-mola. Você tem que saber como calcula o período desse negócio aqui, tá? E o período do pêndulo simples, como vai ser? E o período do pêndulo simples, como vai ser? Vai ser 2π raiz de L sobre G. E o período do pêndulo simples, como vai ser? Vai ser 2π raiz de L sobre G. E o período do massa-mola, como vai ficar? Massa-mola, como vai ficar? O sistema massa-mola, como vai ficar? Vai ser 2π raiz de M sobre K. Então você pode até memorizar. E o período do pêndulo simples, como vai ser? Vai ser 2π raiz de L sobre G. E o massa-mola, como vai ficar? Vai ser 2π raiz de M sobre K. Beleza? Período do massa-mola, como vai ser? Não, período do pêndulo simples, como vai ser? Vai ser 2π raiz de L sobre G. E o do massa-mola, como vai ficar? Vai ser 2π raiz de M sobre K. Curiosidade. A frequência angular, também chamada de pulsação, é só pegar esse aqui ao contrário, beleza? Pega só o valor da raizinha aqui, ó. Inverte. Gravidade sobre L. E aqui vai ser raiz quadrada do K sobre M. Frequência angular. Curiosidade, ó. Isso aqui aparece bastante em teoria. Se você aumentar ou reduzir essa massa aqui, o que vai acontecer com o tempo de oscilação? O tempo de oscilação do período aqui, ó, do pêndulo, não depende da massa. Então, se você aumentar ou diminuir essa massa, não vai mudar esse tempo, tá? E também não vai mudar essa frequência. Diferente no massa-mola, que depende da massa e depende da mola. Beleza? Agora vamos ler o exercício aqui. Dois osciladores harmônicos AB têm suas posições em função do tempo, representadas pelas funções periódicas mostradas na figura. O oscilador A é composto por uma massa MA presa a uma mola de constante elástica Ka. O oscilador B é composto por uma massa B presa a uma mola de constante elástica Kb. As massas das molas são desprezíveis, cada oscilador, a massa oscila em torno da posição de equilíbrio sobre a superfície horizontal sem atrito. Só que você olhar o gráfico, o que eu posso concluir? Curiosidade, a distância do meio ao máximo nós chamamos de amplitude, tá? Por exemplo, qual vai ser a amplitude do A, da ondinha A? A amplitude da ondinha A é essa aqui, ó. Essa aqui é a ondinha A. A amplitude da ondinha A vale 10 centímetros. A amplitude da ondinha B, a ondinha B é essa aqui, ó. Tá vendo a amplitude da B? A amplitude da B, tanto faz você pegar a distância do meio ao máximo ou do meio ao mínimo, dá na mesma. Vai ser 5, tá?
A amplitude do B vale 5 centímetros. Outra coisa, cuidado com uma característica aqui, porque é o seguinte, quando você pega a distância de um pico até outro pico, isso aqui é o tamanho de um ciclo, certo? Então, quando você pega isso aqui, muitos de vocês falam que esse tamanho é o lambda. A gente fala assim que o lambda vai ser 2. Se você faz isso, você erra. Seria medida de comprimento se aqui fosse comprimento, mas aqui é tempo. Aqui é tempo. Então o que acontece? Esse aqui é o tempo de uma onda. É o tempo de um ciclo da onda A. É o período da onda A. Quanto tempo ele demorou para dar um ciclo? A onda A demorou um tempo de 2 segundos. Tá? Então vou ter que colocar aqui, ó. O período da ondinha A, 2 segundos. Agora você também vai ter o período da ondinha B. Quanto tempo a onda B demora para fazer um ciclo inteiro? Vamos pegar o seguinte, a partir daqui, ó. Daqui até aqui foi um ciclo inteiro? Não foi. Foi meio ciclo. Daqui até aqui foi um ciclo inteiro? Foi. Então uma ondinha B tem 4 segundos de período, que é o tempo do ciclo dela. Feito? Beleza? Agora vamos ler o que é nessas opções aí. As opções, a primeira opção é essa aqui, ó. Ô Rui, eu tô tossindo assim, mas não é de gripe não, tá? É de refluxo. Você tem refluxo, Sami? Eu Demais? Eu tenho. Eu também, bem feio. Então fica tranquilo, tá, Rui? Tranquilo. Não. Então tá bom. Tô bem tranquilo aqui. Então tá beleza. Agora tá de boa. A respeito desses osciladores, assinale a incorreta. Ou seja, eu quero saber a incorreta. Posso só falar uma coisa? Fico feliz, porque eu adoro as questões que tem pra marcar a incorreta. Não, esse é horrível. Agora é o seguinte, Rui, o que é razão? Divisão. Divisão. Tá? Então, a divisão entre os períodos A e B é igual a meio. Então é o seguinte, ó. A divisão do período A sobre o período B é igual a meio. Você olha assim, qual o tempo que foi o período A? Quanto tempo o A demorou para dar um ciclo? 2 segundos. Qual foi o tempo que o B demorou para ter um ciclo? B aqui, ó, 4 segundos. Dividir os dois por 2 vai dar meio. Perfeito. Então tá certo. Então tá errada. Exatamente. Como assim o negócio tá certo e é errado? É meio confuso. Eu não gosto dessas coisas, não. O bagulho tá certo, mas tá errado. Mas tudo bem, vamos lá. No tempo igual a 2 segundos, a energia cinética do oscilador B é maior que a energia que a do oscilador A. Alas! Aí você fala assim, e agora, professor? E agora, professor? Olha só. Quando eu penso em energia cinética, eu vou pensar em velocidade, certo? Se eu estou pensando num movimento harmônico, o bagulho vai subir e vai descer, vai subir e vai descer. O que acontece? Nos extremos, ele para, ele ganha velocidade, ele aumenta, depois ele para, depois ele ganha velocidade, ele aumenta, depois ele para. O que você tem que saber? Sempre nos extremos, a velocidade vai ser 0. A gente sempre coloca o seguinte, ó. Normalmente a gente coloca um sisteminha massa-mola, uma molinha comprimidinha aqui, ó. A gente faz o seguinte, ó, aqui vai ser a posição de máxima compressão, aqui é o meio, aqui vai ser a máxima elongação. E essa molinha vai ficar para um lado e para o outro. Por exemplo, ela pode ficar aqui, ela pode passar pelo meio, ou ela pode ficar lá alongada, né, na posição de maior amplitude. De maior amplitude vai estar aqui, ó, e a mola vai estar esticadona. O que você tem que saber? Sempre nos extremos, esse negócio vai ficar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, tá? Eu só estou fazendo a parte da ida, mas também tem a parte da volta. Eu tenho que saber que no extremo aqui, ó, a velocidade é 0. E aqui também a velocidade é 0. E aqui no meio, a velocidade vai ser máxima. Máxima. Em módulo. Por que em módulo? Porque ela pode estar indo para a direita ou para a esquerda. Eu não sei se está indo ou se está voltando, tá? Então é o seguinte, quando ele fala de energia cinética, você tem que pensar em velocidade. Energia cinética tem que pensar em velocidade. Energia cinética é relacionada com velocidade. Então é o seguinte, aqui a velocidade é 0. Então eu vou falar que a energia cinética é 0. Aqui também a velocidade é 0. Então a energia cinética é igual a 0. E aqui a velocidade é máxima. Então a energia cinética vai ser máxima. Então é o seguinte, ó, toda vez que tiver no meio,
a velocidade é máxima. Nos extremos, a velocidade é mínima, é zero. Nos extremos, a velocidade é zero. Quais são os extremos aqui? Vou marcar os extremos aqui, ó. Isso aqui é um extremo, isso aqui é um extremo, isso aqui é um extremo, isso aqui é um extremo. Aqui é um extremo, aqui é um extremo, aqui é um extremo. Então, nesses extremos, ó, aqui tem um outro extremo, aqui é um outro extremo, aqui é um outro extremo. Então, toda vez que for no topo da onda ou na parte mais baixa, a velocidade é zero. Onde vai ser máxima a velocidade? No meio. Quando estiver passando no meio, a velocidade é máxima, tá? Mas o item B, ele está falando assim, no tempo igual a 2 segundos. No tempo 2 segundos, está aqui, ó. No tempo 2 segundos, o que acontece? A ondinha A está no pico. Dá uma olhadinha, ó. No tempo 2, a ondinha A está no pico. Se está no pico, está no extremo. Então a energia cinética dela vale 0. E a ondinha B está bem aqui no meio. Essa aqui é a ondinha B, ó. A ondinha B está aqui no meio. Então a ondinha B está no meio, está no equilíbrio. Se está no meio, está nessa posição aqui, ó. A velocidade é máxima. Então aqui a energia cinética vai ser máxima. Agora vamos ler aqui. No tempo igual a 2, a energia cinética do oscilador B é maior que do A? Sim, porque do A é zero. Então, tá certa essa questão. Então tá errada. Tá vendo? É confusa essa questão, é confuso. Porque o bagulho tá certo, você não pode marcar, tá errado, porque ele quer saber incorreta. E tem professor que gosta desse tipo de questão. Como isso, Olha, como isso é possível? Se tem coisa que eu não gosto, é de pessoa que fala que não gosta disso daqui. Vamos lá. O Rui, sabia que MHS, essa parte que é um dos bichos papão da física, cara? Eu sei. Eu sei bem porque eu não gostava muito. Mas não é muito difícil, não. É só ir com calma, sem medo, que você tô até consegue. Respondendo aqui baixinho as coisas. Você tá vendo, né? Atenção, Ó, a razão entre as frequências angulares dos osciladores A e B é igual a 2. Poxa, razão entre as frequências angulares. Frequência angular é isso aqui. Como calcula a frequência angular entre A e B? Se você pensasse errado, também você acertaria essa questão, tá? Porque, ó, eu também, se você fala frequência, você poderia pensar nisso aqui. Aí tem uma expressãozinha que fala assim, ó, frequência é o inverso do período. Certo? Então, com frequência é o inverso do período, aqui eu posso inverter o período, colocar período B, período A. Porque um é o inverso do outro. Aí é o seguinte, quem é o período B? Opa, o período B é 4 segundos. Quem é o período A? 2. Isso aqui vai dar 2. Tá, mas aqui você vai chegar na resposta certa por cagada. Porque é o seguinte, o que vai ser essa frequência angular? Frequência angular é o seguinte, qual o ângulo que você percorre? É o ângulo que você percorre em um certo tempo, tá? Frequência angular é o ângulo pelo tempo. Agora é o seguinte, pensa em um ciclo. Qual o ângulo de um ciclo, de uma volta? Não fala 360. 2π. O ângulo de um ciclo é 2π. E o tempo de um ciclo é o período. E eu também posso falar o seguinte, que com período e frequência são inversamente proporcionais, eu posso falar que isso aqui é a mesma coisa, tá? 2πf. Então, olha só o que acaba acontecendo aqui. Em vez de colocar o ômega A, que é a frequência angular, eu posso colocar que vai ser 2π frequência A. Aqui vai ser 2π frequência B. Certo? 2π com 2π tesoura, então vai dar na mesma você achar FA sobre FB, que deu 2. Então tá certa essa questão, então tá errada. Rui, tá errado o bagulho, mas tá certo. Não tá certo ele tá isso. inconformado, gente. Não dá, gostar desse tipo de questão. Eu tô acertando tudo, mas eu tô errando, tá vendo? É confuso demais pra mim, eu não consigo aceitar essas coisas. Quer dizer, você está competente e ao mesmo tempo incompetente na questão, é uma coisa estranha mesmo. Eu concordo com você. A pessoa fala, cara, eu tô indo bem, mas será? Não achei a resposta ainda. Letra D. Se as constantes forem iguais, necessariamente a massa do A vai ser maior que a massa do B? Seguinte, ó. Se as constantes são iguais. Professor, e agora como que eu vou achar isso aqui? Quando a gente pensa no sistema massa-mola, eu posso falar para você o seguinte.
O período vai ser 2π raiz de m sobre k. Como é que vai ficar? Vai ser 2π raiz de m sobre k. Então é o seguinte, eu sei que o meu período A é igual a... Perdão, tô errando aqui, Rui. O meu período B é 2 vezes o período A. Por quê, Rui? Se o Rui conseguir me explicar, é porque ele entendeu. É porque tá escrito ali, ó. 4 segundos, outra 2 segundos. 4 segundos é o dobro de 2, isso, exatamente isso. Pronto, acabou. E como calcula o período, Rui? Como que é a formulazinha do massa-mola, como vai ficar? 2π raiz de m sobre k. Vai ser 2π raiz de m sobre k. Ah, tem que falar raiz de m sobre k. É meio um negócio de futebol, né, parece? Isso, exatamente. Ah, inspiração aí. O que achou, hein? Aí vai ser 2π raiz de m sobre k. Aí é o seguinte, o que eu posso tesourar aí, ó? Posso tesourar esse 2π com 2π. Ele falou o seguinte, ó. Se as constantes são iguais. Se as constantes são iguais, então posso tesourar essa aqui com essa aqui. Aí ficou o seguinte, ó. Raiz quadrada de mb é 2 vezes raiz quadrada de ma. Nesse caso aqui, a raiz do mb é 2 vezes a raiz do ma. Então, qual a consequência disso? Eu posso afirmar, então, que a massa do B vai ser, com certeza, maior que a massa do A. Então, tá errado. Então tá certo. Então tá certo. Aí não dá. Quando eu erro, eu acerto. Eu odeio esse tipo de questão, tá? Então, necessariamente, a massa do B seria maior que a massa do A. Professor, eu não tô entendendo. Tipo assim, se você não quer aceitar isso matematicamente, vamos inventar um valor aqui. Vamos falar que a minha massa do B aqui vale 25. Olha só como ficaria aqui, ó. Aqui 25. Quanto daria essa massa do MA aqui, ó? Olha só que zoado. Aqui daria 5. Esse 2 vem pra cá dividindo. Raiz quadrada de MA, olha só que ficaria. Ficaria 2,5, raiz de 2,5. Confia. Cara, ele confia, ele é seu professor, cara. Que palhaçada é essa? Não precisa, não. Pois é, agora eu vou passar a bola pra você. Mas e aí, Sami? A letra E? A letra E, eu quero saber. Eu vou chutar, eu não sei, parece que eu tô entendendo bem o conteúdo. Eu acho que ela tá certa. Tá certo. Agora é o seguinte, Rui, o que é fase? Que fase, é o que diria Milton Leite. Que fase, meus amigos. O que é fase? Fase é ângulo. Ângulo. O ângulo de fase inicial dos osciladores A e B tem valores 0 e π/2, respectivamente. Nossa, gente, essa questão aqui é muito legal. Eu queria pular a letra E, só que o Rui forçou eu fazer a letra E. Então vamos lá, olha só. Círculo trigonométrico, meu querido Rui. Círculo trigonométrico, em termos de ângulo, aqui é o 0, né? Aqui é o π/2, radiano. Aqui é o π radiano. Aqui é o 3π/2 radiano. Tá? Quando eu falo do círculo trigonométrico, eu vou falar que isso aqui, ele vai lembrar o MHS, onde aqui é o meio, aqui é o ponto de menos A, aqui é o ponto de mais A. Ah, como assim, professor? Olha só. Vamos olhar a fase do A. O A, ele está saindo desse ponto aqui, ó. Aqui ele está saindo. Ele está saindo do maior valor possível. O maior valor possível é o lugar mais afastado do zero. Ou seja, o lugar mais afastado do zero positivo é aqui. Então é como se ele estivesse saindo daqui. Ah, deixa eu até colocar de novo aqui. Opa! Rui! O A está saindo desse ponto. No caso, esse A aqui está saindo desse ponto. Que ângulo que é esse? 0 ou 2π? 0 ou 2π. No caso, é o seguinte. Ele está falando que o A tem a fase inicial 0. Certo. Perfeito. Perfeito. Certo. Agora é o seguinte. O B está saindo do meio. Aí quando está saindo do meio, aí atrapalha. Sabe por quê? Quando ele está no meio, ele pode estar aqui em cima. Ou ali embaixo. Ou aqui embaixo. Porque está no 0. E agora, o que você tem que fazer? Você tem que olhar o seguinte. O círculo trigonométrico é visto no sentido anti-horário. Então tem que ver se vai estar indo para o sentido negativo, se está indo para baixo, ou se está indo para o sentido positivo, se está indo para cima. Então se está indo para baixo, vai ser π/2. Se
Se tá indo pro lado positivo, vai ser 3π sobre 2. Nesse caso aqui tá no zero e indo para baixo. Tá no zero e indo para baixo. Tá vindo para cá, então com certeza é π sobre 2. Sensacional. Então tá certo, então tá errado. Confunde mais, né? Achei muito legal. Eu adorei isso daí. Vamos pra próxima, só que eu vou deixar isso pra você. Então bora lá. Vou até apagar o quadro. Vai apagar o quadro pra mim? Então fechou. Aí, ó. Essa questãozinha, gente, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa boa. Acho que eu vou chamar o Sam pra nas minhas aulas apagar o quadro lá. Tem coisa que eu odeio apagar o quadro. E você, Sam? Odeio. Não, mas assim ainda é beleza quando o quadro é assim, né? Agora, e apagar o quadro de giz. Nossa Depois aquele professor como eu, por exemplo, que usa amarelo, tudo quanto é cor, aquele negócio aí eu escrevo forte. Beleza. Não. Vai lá, vou até pegar a calculadora aqui. Bora, Sammy, essa eu vou precisar mesmo. Mas, gente, vou falar pra vocês, essa questão aqui é especial, é muito bacana. Vai falar sobre cálculo de ΔH, tá? Então vamos lá, Os organoclorados são poluentes considerados perigosos, mas infelizmente têm sido encontradas quantidades significativas dessas substâncias em rios e lagos. Uma reação de cloração comumente estudada é a do etano com gás cloro, como mostrada abaixo. Aguenta aí, essa é a cloração. O que seria a cloração? Não é daquela música não, cloração. Não é essa, tá? Gente, olha aqui, atenção. Esse cara aqui é o etano. Eu vou desenhar pra você, Etano é C ligado a C. Aqui você tem cada um ligado a 3Hs. Então vou deixar aqui, 3Hs para cada um. Tudo bem? Esse é o etano. E ele está reagindo isso com uma molécula de cloro. Ô, Sammy, você conhece a molécula de cloro? Sei. Série 2. Cloro que sim, me responda. Cloro que conheço, Cloro, né? que então conheço. olha aqui, é o cloro ligado ao outro cloro. Isso daqui vai produzir o que para nós? Observa, CH3CH2Cl. Peraí, você notou que esse carbono da direita tinha 3Hs e agora ele só tem 2, mas substituiu por um cloro. Na realidade, você tirou um hidrogênio e trocou com quem? Com o cloro de lugar. É por isso que ela é chamada de cloração. Eu tiro um hidrogênio e substituo por um cloro. Então ele vai ficar assim, H ligado a C, ligado a H. O da esquerda não mudou nada. E o da direita ficou CHH e aqui o Cl que entrou. Mas o HCl, é óbvio, se esse hidrogênio trocou de lugar com cloro, formou o HCl. Essa é a nossa reação. E daí ele fala bem assim, sabendo os valores de ΔH de cada ligação, isso a gente chama na química de entalpia de ligação ou entalpia de dissociação. Determina o valor de ΔH da reação pelo método das energias de ligação. Ô Sammy, você sabe o que significa ΔH? Variação de energia. Variação de energia, né? Que na química a gente usa o termo entalpia, não é? É a variação de entalpia. Galera, deixa eu contar uma coisa pra vocês, que é muito importante. Essa prova aqui, que é a prova de 2019, ela cobrou cálculo de ΔH usando esse método, que é o método da energia de ligação que eu vou revisar com você. Mas quando eu falo em cálculo de ΔH, existem basicamente 3 métodos para a gente chegar nesse valor. O primeiro é utilizando as entalpias de formação. Prova de 2020, caiu uma questão pedindo cálculo de ΔH pelas energias de formação. É só você fazer produto menos reagente que você chega na resposta. Bom, o outro método é a famosa lei de Hess. Gente, essa daqui é queridinha de vestibulares, mas nos últimos vestibulares da UniOeste não caiu, tá? A lei de Hess costuma cair demais na prova do Enem, por exemplo. Lei de Hess é quando o cara te dá diversas equações, cada uma com seu ΔH, e você tem depois que calcular o ΔH de uma outra reação. E por último, o último método que tem é esse que a gente vai fazer nessa questão, que é utilizando as entalpias de ligação, as energias de ligação, só que aqui a história muda. Então o que eu vou revisar com você nesse momento é como é que a gente calcula o ΔH utilizando as energias de ligação. Tudo bem? Cara, primeiro, o que você tem que pôr na sua cabeça para você poder fazer essa questão? Você tem que pensar bem assim, aqui o que a gente tem é uma reação. Você concorda, Sam, que é uma reação química acontecendo? Concordo. E o que é uma reação química basicamente? É o seguinte, esses caras vão reagir formando esses produtos. Na realidade é mais ou menos assim, Sam. Você concorda que eu vou quebrar algumas ligações que existiam antes e eu vou formar novas ligações? Sam, na química tem uma coisa muito bacana. Sempre que eu quero quebrar uma ligação, que é o que sempre acontece nos reagentes, esse processo a gente chama de endotérmico. Sabe o que significa endotérmico, Sam? Endo, eu sei o que é endo. Endo é pra dentro ou pra fora?
tem um negócio que é o endo e tem o exo. O exo é pra fora. Endo. Ah, é pra dentro. Ou seja, o que é um processo endotérmico? É aquele que precisa absorver energia na forma de calor, não é? Então olha que interessante, para um processo acontecer de quebra de ligação, essa molécula tem que absorver energia. Então o que eu quero falar para vocês? Nos reagentes, olha aqui ó, nos reagentes, que são esses carinhas que nós temos aqui antes da seta, as ligações serão rompidas, serão quebradas, e toda ligação para poder ser quebrada representa um processo endotérmico. Na química, a gente não esquece de uma coisa, todo processo endotérmico eu vou tratar com um sinal positivo. Sabe por quê, Sami? Pensa comigo. Saldo é sempre o que aconteceu num processo, não é? Se eu ganhei ou se eu perdi algo. O que é um saldo positivo? É quando eu ganhei ou quando eu perdi? Quando eu ganhei. Quando eu ganhei. Então, por isso que o endo eu trato como positivo. A substância ganhou energia na forma de calor. Agora, quando eu penso aqui nos produtos, presta atenção, ó. Quando eu penso nos produtos, aqui já é o contrário. Para você formar a ligação, que é o que acontece nos produtos, você vai ter energia sendo liberada. E sempre que um processo ocorre com liberação de energia, a gente chama esse processo de exotérmico. E aí a gente trata com sinal negativo. Saldo negativo é porque ele está perdendo energia na forma de calor. Só que, gente, o grande detalhe dessa matéria é o seguinte, Sami, tem aluno que faz uma coisa muito errada nessas questões. O quê? Não é errada, mas assim, faz perder um tempo monstro, que ele não pode perder. Na verdade, gente, cuidado. Quando você tem uma reação orgânica, não sai quebrando tudo e formando tudo. Porque geralmente o aluno faz assim, ele quebra todas as ligações e conta. Porque ele na tabela ele te deu o valor de cada energia. Ó, C com H vale tanto, C com C vale tanto, Cl com Cl vale tanto. O aluno assim, sai quebrando tudo e formando tudo. Eu ia quebrar tudo. E aí ele vê quanto que dá o saldo, não é? Sim. Mas Sami, você concorda comigo que seria muito mais bacana se o aluno só visse aonde que realmente mudou? Porque, por exemplo, ó, dá uma olhada com bastante atenção para esse carbono que está aqui. Ó, ele era CHHH. Ele continua sendo CHHH. Mudou alguma coisa para ele? Não mudou nada. Não mudou, então você não precisa mexer nele. Olha esse outro, ó, C com C, ligação simples. C com C, ligação simples. Mudou? Não. Não. Outra coisa, agora olha para esse. C com H, C com H. C com H, C com H. Mudou? Não. Não. Agora, o que mudou de verdade nessa reação? O C Mudou com o H e o seguinte. C com CL ali. Ah, então, ó, antes tinha uma ligação de... Opa, tá caindo o microfone. Acho que o microfone vai fazer um barulho agora. Pera, deixa eu pegar aqui. Resgate do microfone. Fazendo um barulhinho agora. Aqui. Alô, você. Alô, você. O pessoal daqui não vai ser de Dourados, vai lembrar desse. Dourados sabe. Hã? Grande abraço aí, Marçal Filho, sou eu, desde pequenininho. Mas se quiser, pode me chamar de amigo. Vamos continuar aqui, ó. Gente, olha que bacana. Eu vou quebrar essa ligação, ó. Essa quebrou, porque antes era C com H e agora formou C com Cl. Então essas eu vou contar. Eu só vou ver onde houve mudança. Antes você tinha cloro ligado a cloro. Agora você não tem mais. Agora você tem H ligado a cloro. Então, Sami, ao invés de contar esse monte de ligações, só envolveu a presença do quê? De 4 ligações. E aí as minhas contas ficam muito mais fáceis, não ficam? Com certeza. Quer ver? Vamos lá. Eu vou começar pelos reagentes. Olha aqui, ó. Reagente cujo sinal que eu vou atribuir sempre é positivo. Vamos ver o que a gente quebrou? Eu quebrei, olha aqui, eu vou colocar bem organizadinho para você. Eu quebrei uma ligação do tipo C simples H. O que mais que a gente quebrou? Uma ligação do tipo cloro com cloro. Vamos lá? Agora eu vou substituir pelos valores. Vamos fazer aqui? Vai ficar assim, ó. Ligação C com H, quanto que vale? Tá 415. aqui, ó. 415. Mais ligação de cloro com cloro, quanto que é? 243. Cloro com cloro, 243. Deixa eu fazer de cabeça, Sami. Peraí. Vai dar 658. Não é Exatamente. isso? 658 o quê? Bom, olha a unidade. Kilojoules, não é? Kilojoules. Sami, sinal positivo ou negativo? Positivo. Positivo, porque a gente falou que pro reagente é positivo. Guarda esse número no seu coração. Tudo bem? Agora a gente vai fazer... papel? Pode também. Então Vamos tá lá. E eu vou guardar no quadro. Vamos lá, ó. Agora eu vou falar dos produtos cujo sinal é negativo. Galera, presta atenção. O que eu formei nos produtos? Uma ligação de C com Cl. Vamos anotar. Uma ligação de C com Cl. Outra coisa, que mais que a gente formou? Uma ligação de hidrogênio com cloro. Agora a gente substitui. Ligação C com Cl, ligação C com Cl vale 328. Presta atenção. Mais ligação H com cloro, 432. Deixa eu fazer de novo de cabeça, vamos lá. Vai dar 760.
É. 760, muito bem. 760 kJ, sinal positivo ou negativo, Sami? Negativo. Negativo. E é agora que você vai fazer o seguinte. Ô Sami, vê se você concorda comigo. Para quebrar a ligação, eu absorvi 658 kJ. Para formar os produtos, eu liberei 760. Ô Sami, se eu quero saber o saldo, é só juntar esses dois, não é? Certo. E aí tem aluno que faz bobeirinha. Sabe o que eles fazem? Eles pegam um final menos inicial. Sendo que não existe isso. Gente, final menos inicial é naquele outro método usando calor de formação. Aqui você só vai juntar. Ó, aqui foi absorvido 658. Aqui foi liberado 760. Quanto que dá o saldo total? Menos 102. Menos 102, então a entalpia dessa reação é de menos 102 kJ, tudo bem? Ou menos 102 kJ por mol de substância que reagiu. Pronto, alternativa correta, letra A. Letra A é a nossa resposta. Olha que bacana, Sami. Gostei, E olha o gostei. tempo que esse aluno economizou. É o que eu sempre falo. Gente, não vai nessa de vamos quebrar tudo. É só na música, né? Vamos quebrar tudo. Aqui não. Aqui você não quebra tudo. Só tem uma reação que você nunca vai deixar de quebrar tudo. Tem uma que obrigatoriamente você vai quebrar tudo e formar tudo de novo, que é a combustão. Quando te der uma combustão e te der energia de ligação, primeiro você já pode chegar, sentar e chorar, porque vai te dar trabalho, tá? Dar trabalho é chato de fazer, mas tem que quebrar tudo. Porque quando a gente pensa numa combustão, cada carbono vira CO2. Cada hidrogênio vira água, então você tem que quebrar para formar os produtos finais. Fechou? Sami, bacaninha, né? Gostei. Bacana, esse assunto eu acho bem gostoso, eu gosto demais de termoquímica. Agora eu vou passar a bola. Tá, Deixa eu ir então. apagando o quadro enquanto você tá aqui. Ô Sami, vou apagando, fica à vontade. Como tá na parte da química aí? Ô, meu senhor, o senhor quer mais alguma coisa? Uma água? Não, só apaga mesmo. Vou apagar, tá? Qualquer, é só falar. O que sempre aparece é a termodinâmica, tá? A termodinâmica sempre aparece como a primeira lei ou a segunda lei da termodinâmica. Sempre aparece primeira lei ou segunda lei. Então você não pode chegar nessa prova sem saber nada sobre as leis da termodinâmica. Ô Sam, eu posso te fazer um convite? Pode! Porque na química essa parte de entalpia, ela vem da primeira lei da termodinâmica. A parte de entalpia e tudo. Então, a gente podia fazer um dia uma aula disso para os alunos, porque eles não sabem de onde é que veio essas fórmulas de entalpia e veio tudo da primeira lei da termodinâmica. Então é o seguinte, deixa eu falar um pouquinho da primeira lei. Vou até pular a questão, vou para essa questão, falar sobre a primeira lei de forma bem simples para eles. Não, mas isso é um convite para uma outra aula, que o negócio é bem mais... O que achou? Perfeito, Então, gostei. Eu vou vazar na braquiária aqui, deixa eu só pular aqui. Só Primeira lei da termodinâmica. Se alguém te perguntar para você da onde vem a primeira lei da termodinâmica, ou o que está relacionado à primeira lei da termodinâmica, você tem que falar o seguinte, ó, primeira lei da termodinâmica está relacionado com a conservação da energia. Conservação da energia. Conservação da energia. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Você também pode associar com aquela famosa frase de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você está pensando na transformação da energia e na conservação dela no total. Quer ver como é fácil você entender aqui a formulazinha? Vamos supor que você tem um gás. E você vai fornecer energia térmica para esse gás. Você vai fornecer calor para esse gás. Calor a gente representa por quê? Tá? Vamos falar que eu vou fornecer 100 joules de calor para esse gás. E esse gás, ele vai absorver uma parte para ele. Vamos supor que ele vai pegar 20 para ele, tá? 20 joules para ele. Então ele aumentou a energia interna. Isso aqui vai ser a energia interna. Vai aumentar a energia interna. Energia interna. Ô, Fiote, para e pensa. Olha só. Eu forneci 100. Ele ficou com 20. Então ele tem que mandar quanto para fora? Tem que mandar 80. E aí que ele vai mandar para fora é que nós vamos chamar de trabalho. 80 joules. Isso aqui é o trabalho. Lembrando que o símbolo de trabalho é o T maiúsculo cursivo. O meu T maiúsculo cursivo é esse. Tem gente que fala que é isso aqui, ó. Para mim é horrível isso. Se você não sabe fazer nem esse, faz um W. Mas faz um W itálico. Não é um W normal, não. Você faz assim, ó. Não. Faz um W itálico, assim, ó. Olha só. Faz toda aquela moagem. Tá? E agora é o seguinte, você tem que saber uma coisinha básica. Qual é a coisinha básica, professor? Você tem que saber o seguinte, que 100 é igual a 80 mais 20. Se você sabe isso, você sabe a primeira lei você sabe a primeira lei. Quem é o 100? Pô, o 100 é o calor. Quem é o 80? O 80 é o trabalho. E quem é o 20? A variação da energia interna. Que tal, Rui? Gostei. Que tal?
Que tal? Gostei. Pronto, a primeira lei da termodinâmica. Então, se alguém perguntar para você, primeira lei da termodinâmica, conservação da energia, qual a formulazinha? Tá aqui, tá? Aí, é interessante você saber o seguinte, quando que o sistema vai ter calor positivo, quando ele vai ser calor negativo e quando vai ser o calor igual a zero? Ele vai falar no texto. O calor vai ser positivo quando o sistema recebe calor. Ele vai falar assim, ó, o gás recebeu calor, recebe calor. Pô, se vai ser positivo quando ele recebe calor, vai ser negativo quando ele perde calor. Perde calor. Cedeu calor. E vai ser igual a zero quando não há troca de calor, que nós chamamos de adiabática. Uma transformação que não há troca de calor, adiabática. Adiabática, tá certo, tá? Agora é o seguinte, quando o trabalho vai ser positivo, quando o trabalho vai ser negativo e quando o trabalho vai ser zero? O trabalho está relacionado com a expansão gasosa, está relacionado com o volume. Então é o seguinte, quando o trabalho vai ser positivo? O trabalho vai ser positivo quando o volume aumentar. O trabalho vai ser negativo quando o volume diminuir. E o trabalho vai ser igual a zero quando for uma isocórica, volume constante. Agora, a energia interna está relacionada com a vibração das moléculas, está relacionada com a temperatura. Então, se você quer saber quando que a energia interna vai aumentar, quando que ela vai diminuir e quando vai ser igual a zero, a variação é igual a zero, você tem que saber o seguinte, a energia interna está relacionada com a temperatura. Ela vai aumentar quando a temperatura aumenta, vai diminuir quando a temperatura diminui e vai ser igual a zero quando for uma isoterma. Legal. O professor de química fica doido para falar aqui, fica doido, tá coçando ali, mas não vou deixar ele falar não, tá? Vamos lá, ó. Em um sistema fechado, um gás ideal passa... Aí ele lê assim, o que é gás ideal, já que é passador da teoria de gás ideal, mas não vou deixar não, tá? Passa lentamente de um estado inicial 1 para o estado final 2, devido à expansão isotérmica. Só de ele falar expansão, eu sei que o trabalho é positivo, porque o volume aumentou. Quando o volume aumenta, o trabalho é positivo. Quando é isotérmica não muda a temperatura. Se não muda a temperatura, não há mudança de energia interna. Então não há variação. E você já pode ir direto na primeira lei da termodinâmica. Qual é a formulazinha da primeira lei da termodinâmica? Que tal? Que tal? Aí é o seguinte. O que vai ser igual a zero? Poxa, eu sei que não vai ter mudança da temperatura, logo não vai ter variação da energia interna, então logo isso aqui é zero. Consequentemente, eu posso afirmar que o calor é igual ao trabalho, certo? O trabalho é positivo, então eu posso falar que o calor também vai ser positivo. Então eu posso falar que o calor recebido vai ser igual ao trabalho. Aí você tem que ver qual das opções vai estar falando isso aí. Onde o calor recebido vai ser igual ao trabalho. Aí você vai ler, vamos lá, olha só a letra E. O trabalho realizado pelo gás será igual à energia por ele absorvida na forma de calor ao passar do estado 1 para o estado 2. Beleza? Top? Ruizinho, tranquilo. Gostei. Primeira lei da termodinâmica. Que tal, hein? Que tal? Ó, que beleza. Que tal? Vou voltar lá para você fazer mais uma questãozinha. Eu acho que era essa aqui pra você fazer. Pode acho que ser era 4. que você achar melhor, é isso. Que é 4 mesmo. Qual que você gostou mais pra fazer? A4. Igual aquela folha, né? A4. A4, maravilha. Vamos lá. Enquanto isso eu tomo uma água, você tá servido, você de casa? Se estiver, pega um copo d'água e toma aí também. Vamos lá. Chique o copo na casa do Sami, né? Ó, o que achou? Você vê, Seus números era copo americano. Você Será vê, que eles... né? Tratar bem a visita. Ô galera, essa questão agora é uma questão também sobre química orgânica, tá? E ela aborda bastante coisa. Quer ver? Acompanha aqui, ó, ela aborda bastante coisa. E, ó, gente, ela vai falar, olha aqui, ó, além de falar de bastante coisa, tem uma coisa que eu gosto muito nela. Sabe o que, Sami? Ó, o que ele quer que eu chegue na resposta? Incorreta. Na incorreta, hein? Gente, ó, presta atenção, ele vai falar bem assim. O Sami gostaria que você lesse esse início pra mim. Lê essa parte inicial aqui, tirando o Unioeste, lê aqui. Você tá de sacanagem, né? Isso daqui é pra ver se você tá com uma boa dicção. Vamos lá, vai. Treina, vamos ver. Eu não treinei, é a primeira vez que eu tô olhando pra ele, hein? Não vai. O fluor... Não, tem que ler os números. O 3,4
3,4-fluorefenil, 2-hidroxipropanato. Não, foi, tá vendo bem, ó, tá vendo bem. Vai. O 3,4-fluorofenil, 2-hidroxipropanoato de sódio. Ô Sam, deixa eu contar uma história rápida aqui. Você sabia que eu fiz uma vez um curso com o Márcio Seixas, né? Já ouviram falar de Márcio Seixas? Você já ouviu falar dele? Não. Versão brasileira, Herbert Richards. Sim. O dublador do Batman. Eu fiz um curso de comunicação com ele, é fantástico, cara. Aí você tinha esse monte de trava-língua, assim, olha que beleza. Na química ficou bom, que eu leio fácil, ó. O 3,4-fluorofenil, 2-hidroxipropanoato de sódio é um intermediário importante na síntese do AG7088, um inibidor de peptidases. Esse composto pode ser obtido a partir da estrutura A, utilizando-se para tal a enzima delactato desidrogenase, como mostrado no esquema abaixo. Então, gente, ó, esse cara aqui, né, esse cara aqui é o 3,4-fluorofenil, 2-hidroxipropanoato de sódio. E esse daqui é o seu antecessor. É o que ele vai usar para preparar esse componente. Peraí. Tenta falar isso. Parece fácil, Olha, né? tenta falar. Se você chegar e falar bonitinho isso aqui, postar e marcar a gente, você vai ganhar um salgado. Eita, pega, vai mesmo. Mas tem que falar bonito. Mas tem que falar, né? Rui. Isso aí, bom demais. Ó, a respeito do esquema reacional mostrado acima, são feitas algumas afirmações. Assinale a alternativa que representa a incorreta, não é? Então a gente vai falar da incorreta nesse momento. Vamos lá. Letra A. A conversão de A e B é uma reação de hidratação. Peraí, gente, o que é uma hidratação? Eu vou lembrar você o que é uma hidratação. Imagina que eu tenho uma reação, um composto como esse daqui, ó, que ele é insaturado. Insaturado é quando ele tem ligação do tipo pi, ou dupla ou tripla. Bom, o que seria uma hidratação? Bom, hidratar tem a ver com o quê, Sami? Hidratação tem a ver com qual molécula? Com água. Então vou reagir isso daqui com água. Geralmente hidratação acontece em meio ácido porque a água é pouco reativa, tá? Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu penso em hidratação, a gente vai pensar não em água como H2O, mas sim como H e OH. E olha que fácil que vai acontecer, ó. Tá vendo essa ligação de C dupla C? Você vai quebrar a ligação π. O hidrogênio vai vir para um carbono e o OH vai ir para o outro carbono. Moral da história, como é que ficaria esse composto? Assim, ó, C, vou colocar aqui as ligações, tá? C dessa forma que tá aqui, um recebe o H e o outro recebe o OH. Isso é uma reação de hidratação. Tudo bem? Agora observa bem isso daqui. Será que isso foi uma hidratação? Ó, o único lugar que modificou alguma coisa, você concorda que foi aqui, ó. A carbonila se tornou uma hidroxila. Isso não é uma hidratação. Isso não é uma hidratação. Na verdade, que reação que é essa? Isso eu diria pra você que é uma redução. Isso aqui é uma redução? É uma reação de redução. Ô Rui, mas como que eu sei de oxidação e redução? Vou lembrar com você aqui agora. Na química orgânica, essa regra que eu tô te falando, criatura, tem a ver com a química orgânica. Quando que acontece uma oxidação na química orgânica e quando que ocorre uma redução? Para ser bem fácil de você identificar, é assim. Na oxidação ocorre aumento da quantidade de oxigênios da molécula, ou acontece a redução da quantidade de hidrogênios da molécula, ou os dois. Tudo bem? Aumentou o oxigênio ou diminuiu o hidrogênio, ou os dois, oxidação. Agora, quando que eu chamo de redução? No inverso. Quando você tiver a diminuição da quantidade de oxigênios ou o aumento da quantidade de hidrogênios, ou os dois acontecendo ao mesmo tempo. Quando você observa aqui, ó, você tinha C dupla O. E agora você tem COH. O que acabou de acontecer? Bom, você percebe o seguinte, né? Ó, aqui, se você for pensar, era um C ligado com uma ligação dupla para cá. Agora você tem C ligado ao H e esse cara também ganhou um hidrogênio. Você concorda que esse cara aqui ganhou 2 hidrogênios? Sim ou não? Então isso não é uma reação de hidratação. Então a gente já tem a resposta, porque a incorreta é a letra A. Mas é claro, eu não vou deixar você na mão, vou fazer as outras aqui rapidamente. Vamos lá, ó. O grupamento carboxílico. Professor, o que é carboxila? O carboxílico é o C dupla O. É a união da carbonila, que é o C dupla O, com o OH, que é a hidroxila. Então, ó, o grupamento carboxila é esse cara aqui. Ele fala, o grupamento carboxílico está na forma de um sal em amostras em ambas as estruturas. Cara, tá correto. Por quê? Porque a carboxila é C dupla O, OH.
Presta atenção. Só que aqui não tem C-OH. Ao invés de ter hidrogênio, ele substituiu por um sódio. Então isso daqui é um sal. Quando você tira o hidrogênio e substitui por um metal, você tem um sal orgânico, um sal de ácido carboxílico. Então a B está correta, portanto não marca, né? Letra C, ó. A estrutura B apresenta... Tá correta. A estrutura B apresenta um carbono quiral. Ô Sam, eu já falei hoje sobre carbono quiral, né? Já. Carbono quiral é aquele que tem 4 ligantes diferentes. E o que a gente comentou? Não podia ter ligação dupla. Então, ó, você vestibulando, esquece o anel, não pode ser. Esquece também esse C-O. Procura só os outros que sobraram. Só tem 2 carbonos. Só tem esse e esse. Concorda? Agora vamos analisar uma coisa. Esse daqui você tá vendo fazer só 2 ligações e o carbono tem que fazer 4. Então isso quer dizer que ele tem um H e outro H. Esse cara é quiral? Não, porque repetiu. Agora olha para esse carinha que tá aqui, ó, que eu vou marcar para você. Esse daqui, ele é quiral com toda a certeza do mundo. Por quê? Um ligante é a hidroxila. Outro ligante é esse grupamento carboxila. O outro ligante é isso tudo que você está vendo aqui e o outro é o hidrogênio que a gente não desenhou. Acabou, esse carbono é quiral, então não marca o C. Bom, D de dado. Em ambas as estruturas, o átomo de flúor está na posição para do anel benzênico. Ô Sam, deixa eu te contar uma coisa. Essa posição para, já ouviu falar de orto, meta e para? Não. Não ouviu? Vou falar para você o que Na verdade já, mas eu não lembro. Não lembra, né? Uma vez você ouviu falar. Eu falo que não. Deixa eu mostrar. Então, olha aqui, ó. O que significa orto, meta e para? Bom, é muito simples. Tem a ver com um anel aromático. Tem a ver com o benzeno, tá? Então, ó, o benzeno é esse cara aqui. Tudo bem? O benzeno é esse cara aqui. Então, o que eu quero que você veja, Sami? Geralmente ele vem com uma bolinha, né? Que representa a ressonância dos elétrons aqui. Agora, eu quero mostrar para você que esse benzeno, quando ele é dissubstituído, existem 3 posições para ele dissubstituir. O que é dissubstituído? Você concorda que aqui, cada um dos carbonos está ligado a um átomo de hidrogênio? Cada um. Os 6 carbonos estão ligados a átomos de hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Eu vou dissubstituir. Eu vou tirar 2 hidrogênios e substituir por alguma coisa. Tudo bem? Então vamos pensar assim, ó. Tem 3 maneiras da gente dissubstituir, tá? 3 maneiras. A primeira é, quando um substituinte estiver aqui, vou chamar esse cara de A, e o outro estiver na posição vizinha. Que fique claro que não tem que ser esses 2. Podia ser esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Tá. Posições vizinhas. Sempre que você estiver na posição vizinha, a gente chama de posição orto. Orto é a posição vizinha. Tudo bem? A gente chama de posição 1, 2. Agora, qual que seria a segunda posição possível? Seria um ligante estar aqui e o outro pula uma posição, coloca bem aqui. Que fique claro que poderia ser esse com esse ou esse com esse. Essa posição que a gente chama de 1, 3, na química tem o nome de posição meta. Agora, o que seria a posição para? É a última que está faltando. O para é quando você tem posições extremamente opostas. Tipo aqui, ó, A e o B. Eles estão em extremidades opostas. Pode ser esse com esse, esse com esse, esse com esse. Essa posição aqui, que é a posição 1, 4, nós chamamos de posição para. Dá uma olhadinha aqui, ó. Um ligante está aqui, o outro está aqui. Posições extremamente opostas, não é? Posição para. Por isso que está correto. Né? E agora, a última fala, o DLDH converte um grupo cetônico em um grupo álcool. Correto. Isso aqui é uma cetona. Por que cetona? C-O entre carbonos. Tudo bem? Um grupo cetônico. E ele fala que isso daqui converte, né, em um grupo álcool. Por quê? Ó, esse cara aqui, ó, agora tem OH ligado a carbono saturado. Tudo bem? Então tá correto esse último item. Moral da história, resposta era a letra A. Hidratação. Não era uma hidratação. Tudo bem? Era uma outra reação daqui. Fechou? Top. Sami, beleza? Beleza. Então bora lá. Vamos pra próxima. Vou apagar pra você, porque Obrigado, eu sou um Lorde, né? Lorde Rui Medeiros. Com certeza. Ó, eu falei sobre a primeira lei da termodinâmica, então vou falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Não vou te deixar tão na mão assim, tá ok? Mas vou falar bem por cima aí rapidamente, tá? A segunda lei da termodinâmica, Ruizinho, você sabe me dizer o que tem a ver a segunda lei? Ah, mas eu não lembro. A segunda lei é a da entropia? Tem a ver com a entropia. Tem a ver? Eu não lembro mais a segunda lei da termodinâmica. É uma da... Que a entropia sempre aumenta, que é igual... Isso, é uma das consequências. A segunda lei da termodinâmica, meus queridos, tem a ver com o quê? Tem a ver com o rendimento das máquinas. Que nunca vai ser 100%. De 100%. Sempre. Isso aí. Rendimento das máquinas. Você nunca vai ter uma máquina térmica com rendimento de 100%. Você nunca vai ter uma máquina térmica com rendimento de 100%. Então você sempre vai ter perda de energia. Tá? Então a gente fala o seguinte, ó.
um enunciado aqui, ó. É impossível converter totalmente a energia térmica ou a energia recebida em trabalho útil. Então é o seguinte, é impossível você ter uma máquina com rendimento de 100%, tá? Dentro da segunda lei, a gente pode falar sobre fluxo de calor, sobre entropia e também a parte do ciclo de Carnot. Só que, por incrível que pareça, essa questão aqui, ela trabalha a coisa mais simples sobre o rendimento das máquinas. E curiosidade, para você aumentar o rendimento das máquinas, você pode fazer o quê? O que você pode fazer para aumentar o rendimento das máquinas? Você diminuir a temperatura. Quando diminui a temperatura, o rendimento da máquina térmica aumenta. Por exemplo, até o seu celular, tá? O seu celular, quando está numa temperatura mais baixa, ele vai render mais. Um carro também. Só que a diferença é que o seu celular na física não é chamado de máquina térmica. O que é uma máquina térmica na física? É alguma máquina que tem algum gás ou um fluido refrigerante operando que vai ter ciclos. No seu celular você não vai pensar num gás operante. Onde você teria uma máquina térmica? Um motor de carro, geladeira, ar-condicionado, tá? Fechou? Professor, secador de cabelo. Não, secador de cabelo não. Passa corrente elétrica, aquece uma resistência, mas não é um fluido operante, tá? Você tem que pensar alguma coisinha que tem algum fluido operante. Essa expressãozinha também da segunda lei da termodinâmica, nós podemos falar sobre a máquina ideal. A máquina ideal é a máquina de Carnot, onde o rendimento dado é dado por essa expressão aqui, 1 menos temperatura da parte fria sobre temperatura da parte quente. Esse aqui seria o maior rendimento possível. O maior rendimento possível. Não existe rendimento superior a esse aqui. E tem uma coisinha, o seguinte. É impossível você ter rendimento 100%. Agora, por que é impossível você ter rendimento 100%? Porque é o seguinte. Para isso aqui dar 100%, isso aqui dar 100%, essa temperatura fria aqui tinha que ser o zero absoluto. É impossível chegar no zero absoluto. Como é impossível chegar no zero absoluto, é impossível você ter uma máquina térmica com rendimento de 100%. Então eu posso falar que o fato da gente não conseguir alcançar o zero absoluto é uma consequência da segunda lei da termodinâmica, tá beleza? A segunda lei da termodinâmica, ela se estende, ela vai muito além. Mas de forma simples, você tem que pensar, não existe uma máquina térmica com rendimento de 100%. É impossível você converter totalmente a energia recebida em trabalho útil, beleza? Procura alguma coisa sobre isso aqui. Rui, já leu? Ainda não. Então tá. Vou te falar uma coisa. Ele quer saber a... Correta. Correta. Sem perder muito tempo, o pessoal já leu, com certeza. E ele vai ler que vai ser a letra C. O rendimento de uma máquina térmica nunca pode chegar a 100%, pois nenhuma máquina térmica consegue transformar integralmente calor em trabalho. Isso. Ok? Ruizinho, tá bom? Ou vamos mais uma? Sami, você que manda. E aí, você de casa, responde nesse momento. Você quer mais uma ou você quer que a gente vá embora? Sami, o que você acha que ele falou, Sami? O que você acha que eles falaram? Quanto tempo já tá de aula aí, Rui? Boa pergunta. Vamos olhar aqui agora. Nós temos aqui 1h18. Ah, vamos fechar em 1h30? Vamos fechar 1h30, vai. Vamos fechar 1h30. Mais então, uma de cada um. Vamos lá, ó. Bom. Tá bom, tio, vamos lá. Vamos lá. Eu vou pagar pra você porque eu sou educado. Ah, que homem, né, gente? Olha, hashtag que homem nesse momento. Hashtag subindo aí no seu... Aí, Luizinho, questão 5. Um dos ácidos mais utilizados pelas indústrias químicas é o ácido sulfúrico. Lembrando qual que é a fórmula do ácido sulfúrico? H2SO4. E daí ele fala assim, sua composição possui... Peraí. Só vou descer a escada aqui. Vamos continuando aqui, né? Vamos lá. O ácido sulfúrico H2SO4. Sua composição possui o átomo de enxofre cujos estados de oxidação mais comuns são -2, 0, +2, +4 e +6. Este último presente no ácido sulfúrico. Gente, lembrando, né, ó, H2SO4. Como que a gente chegaria nesse valor +6 que ele falou aqui pra gente, né? Lembra de NOx? NOx é a carga individual de cada átomo dentro de uma substância. Então o que a gente pode dizer?
Cada hidrogênio tem carga mais 1. Cada oxigênio tem carga menos 2. Então presta atenção. Cada H mais 1. Cada O menos 2. Mais 1 vezes 2, porque eu tenho 2 hidrogênios, vai dar quanto? Mais 2. Menos 2 vezes 4, porque eu tenho 4 oxigênios, dá menos 8. Agora, Sami, sabe de uma coisa? O total das cargas embaixo vai ter que dar 0. Então, peraí, se a gente fizer as contas, mais 2 com menos 8 tá dando menos 6. Portanto, para dar 0, o enxofre tem que ser quanto? Mais 6. Pronto, confirmei o que ele tinha falado. Tudo bem? E daí ele fala bem assim, ó. Em relação ao átomo de enxofre, nos estados 0 e menos 2, é correto afirmar que... Vamos lembrar de uma coisa? Quando que o enxofre fica com esse NOx 0? Bom, na forma de substância simples. Quando a gente pensa, por exemplo, no enxofre rômbico, que é a maneira que a gente encontra na natureza o enxofre, o NOx é 0. Tudo bem? E onde é que o enxofre fica com NOx menos 2? Vou dar um exemplo, né? Aqui, ó, o H2S. Cada hidrogênio vale mais 1, não é? Cada hidrogênio vale mais 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, mais 2. Portanto, para dar 0, quanto tem que ser o enxofre? Menos 2. Então, estou dando exemplos aqui de substâncias. Ele quer saber, no estado de oxidação 0, os orbitais P da camada de valência encontram-se vazios. Pera um pouquinho. Enxofre 0 é o enxofre normal, sem ter ganho ou perdido elétron. Você sabe que o número atômico do enxofre é 16. Deixa eu fazer uma coisa aqui com você. Vamos fazer a distribuição eletrônica do enxofre? Vamos lá? Pelo diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e agora 3p4 para completar os 16. Então quero que você observe uma coisa. Esse aqui, tá, é o subnível mais energético e ele é do tipo P. Lembra quando você fala a respeito de subníveis e orbitais? O subnível S, ele é formado por um único orbital que a gente representa por um quadradinho. Agora, o subnível do tipo P é um conjunto de 3 orbitais, são 3 quadradinhos. Então vamos desenhar esse 3p4? Olha aqui, ó, vou desenhar o 3p4. São 3 quadradinhos, não é? E quantos elétrons que ele colocou aqui? 4. Quando você vai distribuir esses elétrons, você tem que seguir 2 regrinhas. O princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hund. O que diz a regra de Hund? Sami, você tem que colocar esses elétrons um de cada vez. Um de cada vez, ó. Vou colocar um aqui, vou colocar um aqui, vou colocar um aqui. Tudo bem? Isso e agora eu tenho que colocar o quarto. Então agora a gente emparelha esse cara aqui. Tudo bem? A gente faz ele emparelhar, ficar na forma de par. Então, ó, olha o que ele disse. No estado de oxidação 0, os orbitais P da camada de valência encontram-se vazios. Tem algum orbital vazio? Não. E ele falou que eles encontravam vazios. Tá errado. E nessa questão, que chato, ele quer saber a correta. Então vamos lá, ó. Letra B de bola. No estado de oxidação menos 2, o orbital S recebe 2 elétrons, preenchendo sua subcamada. Ô gente, peraí, vamos pensar numa coisa. O que seria o S menos 2? Vai ser tipo esse daqui. Só que quando a gente pensar no S menos 2, o que vai acontecer? Vou fazer aqui, ó, S menos 2. Bom, o S normal é esse, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. Agora deixa eu te contar uma coisa. O que você tem que lembrar, né? Eu falei bem assim, ó, ele tá menos 2. Na química, quem fica negativo é porque ganhou elétrons. Esse cara ganhou 2. Só que, gente, eu não posso colocar mais elétrons aqui, porque esse orbital já tá cheio. O subnível S só suporta 2 elétrons, né? Então agora a gente vai ter que colocar esses elétrons aonde? Aqui no 3p. Ao invés de ficar 3p4, ele ganha mais 2 elétrons, virando o quê? 3p6. Então, olha que loucura, se a gente for desenhar, tá? Ele fica assim, olha o tamanho desse orbital que eu desenhei, é um cavalo no orbital, né? 1, 2, 3, 4, e agora esses 2 que ele recebeu que eu desenhei de roxo. O que tá errado nesse item aqui? Ele falou que era o orbital S que recebia 2 elétrons, quando, na verdade, é o orbital P. Letra C. Os estados 0 e menos 2 possuem, respectivamente, 6 e 8 elétrons na sua camada de valência. Bom, observa aqui. O que é camada de valência? É a camada mais externa. Se você olhar aqui para o enxofre normal, a camada de valência é a camada 3, que tem 2 elétrons no subnível S e mais 4 no subnível P. Ele tem, ao todo, 6 elétrons na camada de valência. Tá ok com o que ele falou, não tá? Ele disse que no estado 0 tem 6 elétrons de valência. E nesse outro, ele tem quantos? Agora, ele tem 2 no subnível S e mais 6 no P. Ele tem 8 elétrons na camada de valência. Portanto, o item C está correto. Tudo bem? Está correto. Vamos ver os demais? O orbital P perde 2 elétrons e forma o ânion menos 2.
O orbital P perde 2 elétrons e forma um ânion menos 2. Ele não perde. Se ele é um ânion, ele não perde elétron, ele ganha. Ele ganha. E por último, no estado de oxidação zero, a camada de valência se encontra vazia. Não se droga, né? Pelo amor de Deus. A camada de valência aqui, né, no NOx zero, ela não se encontra vazia. Ela tem aqui 6 elétrons ao todo. Então a resposta, letra C, SAMI. De Fácil, boa, né? hein? Fácil. Questãozinha bacana. Vamos lá, agora a última de física. Fácil, a Vamos última. mandar bala. Antes de fazer a última de física, Ruizinho, seguinte, Eita, pega. tem uma parte da física que tá no edital, tá? Da Unioeste que costuma não aparecer nos outros vestibulares. Sabe qual é, Rui? Nossa, eu não apaguei o quadro pra você. Não, eu tô pagando, vou pegar aqui. É a física moderna? É a física moderna. Você sabe que é uma parte que eu gostava da física. A física moderna, você também não pode chegar nessa prova cru na física moderna. Você tem que saber conceitos da relatividade, conceitos do efeito fotoelétrico, conceitos sobre o átomo de hidrogênio. Você precisa saber esses conceitos. E para quem faz o curso do SAMI e para quem faz o curso do Rui, a gente vai estar trabalhando esses conceitos via Google Meet, tá bom? Então se você faz o curso do SAMI ou o curso do Rui, você vai ter acesso a essas aulas de física moderna via Google Meet. Vou deixar disponibilizado o material e essa aula para você, tá bom? Mas é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre óptica. Por quê, professor? Porque sempre aparece óptica nessa prova, Rui. E diz uma coisa, Rui, você sabe alguma coisa de eclipse? Eclipse? Eu não sei não, hein? Ó, você tem É só, né? o eclipse solar E lunar. e o lunar. E envolve 3 corpos. Lunar. Solar e lunar. Quais são os corpos que envolvem? Quais são os astros? Terra, Sol e a Lua. Beleza, Terra, Sol e Lua. Qual o mais importante? Qual que é o mais importante? É. Solar. Não. Sol. Qual dos 3? O Sol é o mais Não, importante. Sol é o mais importante. Então você tem que saber o seguinte, ó. O Sol sempre é importante. O Sol sempre é o importante. O Sol sempre é importante. O Sol sempre é importante. Quem mesmo que é importante, sabe? O Sol. Né? Tem até aquela música, né? Eu sou o Sol. Eu já falo, ô Sol, vê se não me esquece. Eu sou mais velho, igual a Adele e Delinha. Você é mais moderno. Eu sou a Lua. Para, pô, deixa eu dar aula. Aí é o seguinte, ó. Pra você memorizar, eclipse lunar, quem vai ser importante? Lunar, eclipse lunar, quem vai ser importante? Vai ser a Lua. Beleza? O Sol sempre é importante. No eclipse lunar, a Lua é importante. Eu sei que quando eu falo solar, solar tem a ver com Sol. Mas você vai memorizar o seguinte, solar, solo, terra, certo? Então é o seguinte, eclipse solar, eu sei que tem a ver com Sol, mas você vai pensar, eclipse solar, solo, terra. Então no eclipse solar, a Terra é importante. Quem não é importante, você coloca no meio. Vou até dividir aqui, ó. Quem não é importante, você coloca no meio. No caso aqui, ó, eu não falei de quem? Opa, eu não falei da Lua. Então a Lua eu coloco no meio. Aqui eu não falei de quem? Não falei da Terra. Então a Terra eu coloco no meio. Então se perguntar, qual é a configuração do eclipse solar? Sol, Lua e Terra. Qual a configuração do eclipse lunar? Sol, Terra e Lua. Quem vai ver o eclipse? Quem vai estar vendo o eclipse é quem está na Terra, né? Quem está lá na Terra entra essa região. No caso, quem vai estar aqui ou quem vai estar aqui vai estar vendo o eclipse. Curiosidade. Qual fase da Lua? Aqui que você tem Sol, Lua e Terra. Essa aqui é a Lua Nova. Lua Nova. E essa aqui, ó. Essa aqui vai ser a Lua Cheia. Então, no eclipse solar ocorre na lua nova, no eclipse lunar, lua cheia. O eclipse solar ocorre durante o dia, tá? Ocorre durante o dia, porque você está nesse lado aqui, na face que está recebendo luz do sol. Ocorre durante o dia. O eclipse lunar, durante a noite, porque você está do outro lado. O sol está iluminando essa parte e você está aqui do outro lado. Ok? Curiosidade. O eclipse solar, em média, a cada 65 anos no mesmo local, e dura em torno de 4 minutos. Não é uma regra que tem que ser só 65 anos. Pode ser mais ou pode ser menos. Pode ser eclipse parcial, total, tá? O eclipse lunar, em média,
em média, até 1 ano e meio de um para o outro. Tem ano que ocorre 2 vezes, tá? Aí a gente pode falar da famosa lua de sangue e pode durar até 3 horas. Para quem gosta de horóscopo, dizem que nesse momento aqui do eclipse lunar, você tem que fazer a renovação dos votos de amor. Se você não faz nessa época, você vai perder o seu relacionamento. Pode ter certeza. Isso é astrologia, tá? Astrologia não é ciência, eu só tô falando de curiosidade. Vai que você se interessa, né? A astrologia vai falar sobre signo, tá? Mas voltando aqui, Ruizinho. Aqui, a luz do sol, ou qualquer raio de luz, ele vai em linha reta. Tá? Vai em linha reta. O que acaba acontecendo aqui? Nessa região aqui, chega um pouquinho da luz. Essa região que chega um pouquinho de luz, nós vamos chamar de penumbra. Na penumbra, você vai ver o eclipse parcial. E aqui, quando não chega nada de luz, aqui nós vamos chamar de eclipse total. Curiosidade, essa região aqui, ó, vou fazer bem mais preta aqui, essa região inteira é chamada de umbra. Umbra. E aqui fica totalmente escuro. Aqui vai ser o eclipse total, tá? No eclipse lunar não vai ter muito isso. Por quê? Devido à forma geométrica da Terra, ela é muito superior ao tamanho da Lua. Então você não vai ter, a gente vai falar muito de eclipse parcial aqui não. Beleza? Mas o eclipse é provado por quê? Por causa da propagação retilínea da luz. A luz propaga em linha reta. Ok? E a questãozinha que eu vou mostrar para você fala sobre eclipse. Quer ver? Deixa eu apagar agora aqui. Aqui, deixa eu apagar aqui essa luz. Vamos voltar aqui. Aqui, é essa questãozinha aqui, ó. Olha só. É essa questãozinha aqui. Questão 5. A questão 5 vai falar o seguinte, ó. No dia 27 de julho de 2018 aconteceu o fenômeno celeste denominado Lua de Sangue. Considerando o eclipse lunar. Eclipse lunar, você vai ter Sol, Terra e Lua, né? Considerando o eclipse lunar com maior duração já ocorrido no século XXI. O fenômeno acontece devido à luz do Sol, que é refratada pela atmosfera da Terra e chega à superfície da Lua no espectro do vermelho. Sobre o fenômeno do eclipse e propagação da luz e as cores dos objetos, assinalam a alternativa correta. O eclipse lunar ocorre quando a Lua se encontra entre o Sol e a Terra. Eclipse lunar, a Lua é importante. Não, a Lua vai estar no extremo. Quem vai estar no meio vai ser a Terra. Letra B. Os eclipses são fenômenos que acontecem como consequência imediata do princípio da propagação retilínea da luz? Perfeitamente. É esse. A luz propaga em linha reta. Letra B. Eu não vou continuar lendo aqui porque vai estar tudo errado. Eu sou o oposto do Rui. Quando o negócio tá certo, eu não continuo lendo lá não. Ó, vou falar uma coisa aí pra você. Não desista. Continue. Não é difícil a prova. É trabalhar conceitos. Você que já está preparado, você vai se dar bem, tá? Essa prova, ela não vai trazer coisas assim mirabolantes. Para quem estudou, tá preparado, essa prova é para você. Tá beleza? Ruizinho. É isso aí não. E gente, o Sami falou tudo, porque se você for olhar, Sami, todas as sessões que a gente fez, tanto na física quanto na química, não é o rodapé do livro, não, de jeito nenhum. Não. Mas é bem feito o que ele se propõe a fazer. Muito bem feito. Então você, aluno conteudista, aquele que reclama, às vezes fala, tal prova tá mal feita, essa você não vai reclamar não. Ela é muito bem feitinha, muito bem feita, muito caprichada e ó, capricha lá, arrebenta, né, Sami? É. E qualquer coisinha, pode contar tanto comigo quanto com o Rui. Estamos à disposição aqui para vocês. E vamos fazer mais essa brincadeira aqui. Vamos lá. Ruizinho, ó, muito obrigado aí. Obrigado, Sami. Beleza? Valeu. Ó, um abraço pra você, fique em paz aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.